Seja bem-vindo ao nosso culto. Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa, ao final desta mensagem, se entender mais confortado, mais fortalecido e motivado a servir ao Senhor. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos agradecendo a Deus, estivemos também apresentando os nossos pedidos e agora nós vamos manifestar este agradecimento por meio da ação, por meio dos dízimos e ofertas. Eu ia convidar os irmãos para abrirem um texto um pouco diferente hoje, Deuteronômio. Esse é um texto que não se abre normalmente, num momento como esse, mas eu gostaria de convidá-los a abrirem ali. Deuteronômio 6, versículo 4 em diante. Já explicando, como diz Paulo em Romanos capítulo 2, os israelitas, segundo o entender de Deus, eles são todos os crentes, aqueles que recebem o Espírito Santo. Romanos 2, 28 e 29. Com este entender, leiamos: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, ou de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Que ninguém confunda isso, né? A moda judaica, serão por tefilins. Aí quer dizer que você tem que escrever lá os mandamentozinhos, colocar dentro de uma caixinha, botar aqui amarrado no teu quipazinho, né? Ou no teu bonezinho, enfim. Não é isso. Está na testa. É interessante porque o cérebro nosso, exatamente na parte frontal, onde fica o lóbulo frontal, é onde nós tomamos as decisões relacionadas com discernimento, certo, errado. Então, quando fala que as palavras de Deus têm que estar por testeira, quer dizer o seguinte, que eu devo considerar a Deus nas minhas decisões. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, quando você vai tomar decisões na tua vida, em primeiro lugar você considera os requisitos de Deus sobre a tua vida. Este é o sentido do texto. Ponha na tua testa isso, quer dizer, as tuas decisões sejam todas baseadas neste princípio. Isto vale também quando nós vamos ofertar ou dizimar para a obra do Senhor. Devo colocar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Quando eu faço a minha administração pessoal e eu vou fazer a separação ou a alocação, né, de cada parte do recurso que Deus me colocou nas mãos, então o primeiro da lista deve ser aquilo que darei ao Senhor, as primícias. Em seguida eu coloco o restante. Honra ao Senhor com as primícias. Nós vamos ter a oportunidade de apresentar a Deus aquilo que Deus nos tocou e vamos estar louvando, agradecidos, enquanto aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. Lembrando aos irmãos e você que nos assiste, que estamos no projeto de construção da igreja sede do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Ontem estive falando com um dos vizinhos lá da igreja, que gentilmente ficou com a chave em custódia durante algum tempo. Agora a chave já está nas mãos do arquiteto e a obra, aos pouquinhos, vai avançar. Amém? Então, peço aos irmãos que continuem orando e que Deus abençoe aqueles que desejam que esta casa seja concluída e que possam também apoiar com as suas ofertas. Vamos nos colocar em pé.
Vamos estar louvando a Deus. Enquanto estivermos louvando, quem se preparou pode vir aqui e fazer a devolução. Quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei, da vida cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei, com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos pedir que derrames o Teu Espírito sobre os nossos corações, de tal forma que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E que o Senhor seja, de fato, a prioridade nas nossas vidas. E que isso não se restrinja ao campo dos dízimos e ofertas, mas possa abranger todos os aspectos das nossas vidas, de tal forma que aqueles que olham para nós vejam exemplos de pessoas consagradas ao Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos aqueles que nos assistem, que todos, Senhor, possam ser prosperados, segundo o Senhor entende ser o adequado para cada um. E que cada um possa, de forma inteligente, sábia e prudente, fazer a separação da parte que cabe ao Senhor. Abençoa estas pequenas contribuições, que elas possam ser parte daquilo que leva a mensagem ao mundo. Amém. Sabemos que dependemos de Ti para fazer a obra, mas o Senhor proveu meios e determinou que, através destes meios, a Tua obra fosse avante. Amém. Que nunca nos esqueçamos disso, ó Deus. Pedimos que abençoe-nos nesta segunda hora, que cada um possa compreender as verdades que o Senhor deseja gravar nas mentes e que possamos sair daqui esperançosos quanto à segunda vinda do Senhor Jesus e também, ó Deus, cheios daquele impulso que só o Teu Espírito pode dar para transmitirmos
esta mensagem e a boa nova às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Pedimos estas bênçãos e em especial peço que o Senhor me unja com teu Espírito e que teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, possua plena liberdade de falar ao teu povo por meu intermédio. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre algo que tem a ver com a proximidade da segunda vinda de Jesus. Especificamente, nós falaremos sobre uma expressão que Jesus usou ao falar sobre os últimos dias. Essa expressão é: os dias serão abreviados. Eu vou escrever aqui. Então, os dias serão abreviados. O portal Terra de Notícias apresentou um relato de um estudo feito por um cientista da NASA, dizendo que em 2004, quando ocorreu aquele tsunami grande lá em Sumatra, lembram? Fruto de um terremoto submarino. Um terremoto de magnitude 9.1. A Terra foi deslocada em 7 centímetros no seu eixo e o dia de 24 horas sofreu o encurtamento de 6,8 microsegundos. Então os dias matematicamente passaram a durar menos. Isso foi o que ele colocou. Em 2010, houve o terremoto de 8,8 graus na escala Richter no Chile. E este terremoto, embora de magnitude menor, deslocou o eixo da Terra um pouco mais, 8 centímetros. A razão alegada para isso, segundo o cientista, foi que os eventos que ocorrem no hemisfério sul têm maior probabilidade de deslocar o eixo da Terra do que os que ocorrem no hemisfério norte. Ele não explicou o porquê, não entrou em mais detalhes, só disse isso. E esse deslocamento provocou também um encurtamento no dia, dessa vez de 1,26 microsegundos. Os dias ficaram um pouco mais curtos. Depois, em 2011, nós vimos aquele grande tsunami no Japão, fruto de mais um terremoto submarino. E ali, um terremoto de magnitude 8.9. Essa notícia eu a encontrei, no Correio do Estado, data do dia 5 de abril de 2011. E aí um cientista diz que, fruto deste terremoto, de 8,9 graus, o eixo da Terra se deslocou outros 8 centímetros, diminuindo a duração do dia em mais 1,26 microsegundos. É interessante como a alteração do eixo da Terra impacta na duração do dia. Que relação isso pode ter com os eventos finais? Mais especificamente, que relação isso pode ter com as palavras de Jesus, as quais nós encontramos em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Versículos 21 e 22. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os dias serão abreviados. Há quem aplique os dias estarem abreviados com isso que já vem acontecendo. Se bem é certo que, segundo o cientista, houve um pequeno abreviamento na duração do dia, um encurtamento, como queiram, parece muito pouco para refletir as palavras de Jesus, quando ele disse: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Outro detalhe que salta ao lermos o texto, ele disse que haveria grande aflição como nunca houve. Será que nós já entramos nestes dias? Entendo eu que ainda não. É verdade que a situação está piorando. As mentes pensantes do mundo já veem que o mundo se aproxima de uma crise estupenda e ficam realmente preocupados relativo ao que pode acontecer. Lembro-me das palavras do juiz brasileiro, não muito tempo atrás, que diziam: não sei se a democracia vai suportar, se o Brasil vai suportar o que vai acontecer, né? Então, isto é apenas um exemplo a mais de que as mentes pensantes, elas estão antevendo situações terríveis. Mas ainda não chegamos nestes dias aqui. Hoje, em 2017, posso afirmar com segurança, de acordo com o conhecimento que temos da Bíblia, que ainda não chegamos nestes dias. Mas também, com a mesma segurança, posso afirmar que estamos nos aproximando muito rapidamente desses dias. E eles não estão assim distantes de nós. Eu queria convidá-los a lerem Gênesis. Nós vamos comparar um pouquinho a duração dos nossos dias com um relato que aparece lá da época do dilúvio. Gênesis, capítulo 7. No versículo 11, a Bíblia diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do abismo e as janelas do céu se abriram. A Bíblia aqui vai relatar um intervalo de tempo e vai nos permitir calcular a duração dos meses naquela época. Então eu vou colocar aqui no quadro. Ele disse que o dilúvio se iniciou no dia 17 do mês 2, correto? Está aqui. Agora nós vamos ler o versículo 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias as águas dominaram, não apareceram nem os cumes dos montes. Olha lá, eu vou escrever aqui 150 dias. Prestem atenção aqui no quadro, aí vai ficar mais fácil depois de entender. A partir do dia 17 do mês segundo, 150 dias. E aí nós chegamos em que data? Gênesis capítulo 8, versículos 3 e 4. E as águas tornaram de sobre a terra, indo e tornando, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. Então, depois de 150 dias em que não se viu nada, além de água, finalmente
começou a ver-se o cume dos montes, e Deus, claro, guiando a arca por meio dos seus anjos, fez com que ela ficasse ali entre cumes dos montes da cadeia de Ararat. E isso aconteceu em qual mês? No 7º mês, dia 17 do 7º mês. Agora dê uma olhadinha aqui no quadro, por favor. 150 dias transcorreram-se do mês 2 até o mês 7. 7 menos 2 são quantos meses? 5 meses. Então, em 5 meses, passaram-se 150 dias. Vamos ver quanto dura um mês? É só fazer o seguinte, né? Um mês é igual 150 dias, que duraram esses 5 meses, divididos pelos 5 meses. Até vou escrever aqui, porque daí fica fácil. Isso aqui dá 30 dias. Quanto tempo durava o mês naquela época? 30 dias. Quanto tempo dura hoje? 31. Bom, segundo o nosso calendário, né? 28, 30, 31, a cada 4 anos, 29 em fevereiro, certo? Tudo bem, isso aí é uma convenção que surgiu da época dos romanos, né? Primeiro de Roma pagã com o calendário juliano, depois de Roma papal com o calendário gregoriano. Mas antes disso, as nações contavam os tempos pelos ciclos da lua. A propósito, Gerá, ou Yerá, que é o nome hebreu para lua, é o mesmo nome para mês. É como se fosse manga, né? É a parte da camisa e a fruta ao mesmo tempo. Então, contava-se pela lua. Agora é interessante porque hoje faz-se o cálculo do ciclo da lua e sabe-se que uma volta completa da lua em redor da Terra tem a duração de 29 dias e meio. 29,53, se eu não me engano. Ou seja, não são exatos 30 dias. Então, se nós entendêssemos que não, desde lá não mudou nada, o tempo continua sendo o mesmo de hoje, né? Nós íamos entender o seguinte: bom, não tinha como isso aqui ter acontecido, por quê? Por mais que você diga, não, no primeiro mês, por observação, eles entenderam que deu 30 dias. Pode ser, né, que eu observe a lua, tá, eu acho que está num ponto, o outro acha que está no outro, tá. Bom, mas enfim, eu acho que deu 30. Mas se o ciclo da lua são 29 dias e meio, e no primeiro mês eu contei 30, eu contei meio dia a mais. Quer dizer que no próximo mês, quando eu olhar de novo, eu não vou encontrar 30 dias de novo. Eu vou encontrar quanto? Meio dia a menos. Então, 29. Eu vou colocar aqui num gráfico, até para ficar fácil, olha lá. A duração do dia, do mês, né? Então é 29 e meio, certo? Mas, na verdade, ele tem... Eu contei 30, melhor dizendo. Aí isso aqui continuou. Agora eu tenho mais 29,5. E aí eu venho aqui. Cheguei nesse ponto de novo. Tá? Então vamos ver uma coisa. 29,5 mais 29,5. Vou facilitar a conta. 59, né? Aqui. Agora aqui. 30. Porque não muda a questão de observação. Se dentro de 29 dias e meio a Lua fecha o ciclo, eu vou estar observando nessa perspectiva aqui. Dentro desse tempo eu vou observar a Lua na mesma posição. Aqui eu errei na minha observação. Então, acabei contando meio dia a mais. Isso vai ser compensado no mês seguinte, quando eu observar, né? Os mesmos 59 dias se passaram. O primeiro mês eu contei 30 dias. Quantos dias faltaram para completar aqui? 59 menos 30 deu 29. Todo esse raciocínio eu fiz só para mostrar o seguinte, tá? Não tem como. Hoje, na nossa época,
nós contarmos pela lua e encontrarmos 5 meses seguidos de 30 dias cada um. Hoje em dia isso não acontece. Porque a lua demora 29 dias e meio para dar uma volta ao redor da Terra. Então, se eu for contar o mês pelo ciclo da lua, como se fazia na época bíblica, eu vou encontrar aproximados 29 dias e meio. Então, eu vou ter dias ou meses de 30 dias e meses de 29 dias. Depende de como eu observar a lua, certo? Então, vai assim, compensando. Não é aquele da lua nova? O mês lunar começa no primeiro dia da unha de anjo, que é a lua nova. Né? É a lua crescente, digo. A lua nova é quando a lua não aparece, certo? Depois dela vem a lua crescente, que é aquela unha de anjo. O primeiro dia que você vê a unha de anjo é o primeiro dia do mês lunar. É assim que os antigos contavam o início de mês, tá? Então, por exemplo, eu vi a lua unha de anjo aqui. Vamos lá. Aqui. Aí passaram 29 dias e meio, eu veria ela aqui. Só que o dia nosso tem 24 horas, então eu vejo ao final de 30. E aí que eu vi a unha de anjo de novo. Só que não estava exatamente igual do mês passado, porque tem uma diferencinha de meio-dia. Né? Aí quando passa de novo, mais 29 dias, eu vejo ela na mesma posição que eu vi no mês anterior. Aqui. Então, na prática, resumidamente, e é o que importa a gente entender, quando eu vou olhando pela lua, eu enxergo um mês durando 30. No próximo mês, pela observação, se eu for só com o olho, eu vou acabar contando 29. E assim vai, 30, 29, 30, 29, certo? Então, aí se eu leio aquilo que está na Bíblia, que cada mês tinha exatos 30 dias, eu falo, puxa, tem uma falha aqui. Na verdade, não há falha. Há uma diferença. Correto? Há uma diferença na duração do mês. O nosso mês hoje é mais curto. De certa forma, o tempo está abreviado. Ah, como é que se explica isso cientificamente? Irmãos, não vou entrar nessa seara. Né? Não pretendo entrar. Aqui eu estou falando para quem é cristão e crente, certo? Para quem tem a Bíblia como a fonte mor, a mais importante. Quem não tem, paciência, aí não é o meu foco hoje, tentar provar para quem não acredita na Bíblia que as coisas eram assim. Não é, tá? Bom, isso aqui posto, eu passo a entender uma coisa, ou duas daqui, né? Primeiro, o mês daqui parece durar mais do que o mês daqui. O mês de Gênesis parece durar mais do que o mês da nossa época. Nós, o povo do Apocalipse, de certa forma faz sentido as palavras de Jesus. Né? Os dias serão abreviados, pelo menos os meses já foram. Agora, ok, vamos avançar um pouquinho mais. Por quê? A Bíblia, quando fala em anos, principalmente no tempo do Apocalipse, ela fala de anos com uma duração menor do que o ano que nós conhecemos hoje. O que eu quero dizer com isso? Fez um comentário, né? Se isso tem a ver com aquele caso de Ezequias, quando o sol retrocedeu e tal. Olha, eu também não vou entrar nessa seara agora. Eu sei que ali, né, o tempo voltou atrás. Não quer dizer que o tempo foi diminuído, certo? No caso de Josué também, o tempo, entre aspas, voltou atrás, porque atrasou-se quase um dia inteiro. Mas ali nós teríamos uma diferença de um dia em todo o período da história. Aqui nós estamos falando de meses mais curtos de forma sistemática, né? Todos os meses mais curtos. Mas vindo para cá, eu queria trazer um outro conceito, uma outra questão para os irmãos. Quantos dias dura o nosso ano? Ou quanto tempo dura o nosso ano hoje? 365 dias mais 6 horas aproximadamente, certo? É isso. Por isso que a cada 4 anos faz-se um ano bissexto. É a mesma ideia daquela que eu passei do mês lunar, né? A diferença de 29 para 30 ocorre aqui na questão dos anos. Nós contamos 365 dias,
Aí ficamos 6 horas atrasados. No segundo ano, 12 horas atrasados na conta. No terceiro ano, 18 horas atrasados, que é 6 vezes 3. E no quarto ano, 6 vezes 4 daria 24. Fecha um dia. Por isso que nós acrescentamos um dia no mês de fevereiro. Fevereiro fica com 29 dias e o ano é chamado ano bissexto. Aí faz-se a correção. Então, na prática, na nossa contagem de tempo, nós vamos atrasando 6 horas a cada ano e corrigimos esse atraso a cada 4 anos. Ok? Ok. Todo mundo entendeu até aqui? Ok. Então, com isso em mente, nós vamos ver a contagem de tempo que é feita no livro de Apocalipse. E aí nós vamos ver algumas coisas bastante interessantes. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 11. Versículo 2. Ali Jesus fala para o profeta João: e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Sejam bem-vindos. Amém. E darei poder às minhas 2 testemunhas. Sejam bem-vindos. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Para o bom entendedor, é um período de perseguição. A cidade santa será pisada. O sentido aqui é que cidade santa representa o povo santo de Deus. Então, nós temos um período descrito aqui de 1260 dias. Vou começar a escrever em preto, para ficar mais fácil aqui e a gente não perder. Aqui, ó. Então vamos lá. 1260 dias. Ok. Estão aqui. Referindo-se ao mesmo período de tempo, ainda em Apocalipse 11. No versículo 7 diz: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Nós já estudamos Apocalipse 11, sabemos que esse verso se refere ao fato de a lei de Deus ser pisada. As 2 testemunhas são as 2 tábuas. Por quanto tempo a lei será pisada? Versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. De forma resumida, depois de 3 anos e meio em que a lei de Deus é pisada, Deus fará com que as 2 tábuas apareçam nos céus, e as pessoas verão que o sábado é o dia do Senhor. Sábado do 4º mandamento é o dia do Senhor. Esta é a linguagem, isto é o que está ensinado nestes versos. Já estou traduzindo tudo, o foco hoje não é o estudo de Apocalipse 11. Mas é interessante porque a Bíblia fala do mesmo período de tempo, mas usando agora essa notação. 3
dias e meio. 3,5 dias. Está aqui. Agora convido os irmãos para abrirem em Apocalipse 12. Falando também do mesmo período de perseguição. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. O mesmo período de perseguição, mas agora é um tempo, mais tempos, são 2, mais metade de um tempo. 1 mais 2, 3, mais meio, 3,5. Então aqui nós temos 3 tempos e meio, 3,5 tempos. E finalmente, ainda falando do mesmo período de tempo, em Apocalipse capítulo 13, falando do que a besta há de fazer, versículo 5, a Bíblia diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Prova de que é um período de perseguição. Então eu vou colocar aqui embaixo mais esse. 42 meses. Então estão aqui todos os períodos de Apocalipse. Todos os que se referem ao mesmo intervalo. 42 meses. O que isto significa? Vamos lá para eu traduzir alguns significados. Dias, 3,5 dias. Abram em Números 14, versículo 34. Números 14, versículo 34. Deus diz: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Cada dia equivalendo a um ano. Os israelitas espiaram a terra de Canaã por 40 dias. Não tiveram fé, apresentaram um péssimo relato. Isso eu digo de 10 dos espias, 2 tinham fé, mas por isso o povo teve que ficar 40 anos. Então, 3,5 dias equivalem, na verdade, a 3,5 anos. E vamos traduzir o significado da linha abaixo, 3,5 tempos. O que equivalem tempos? Daniel capítulo 11, versículo 13. Daniel 11, versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira e, ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Tempos significam anos. Então, vamos colocar aqui 3,5 tempos equivalem, ou barra, né? 3,5 anos. Agora sim, eu posso fazer aqui do lado a nossa equivalência, tá? Então vamos lá.
1.260 dias equivalem a 3,5 anos, que por sua vez equivalem, lá embaixo, a 42 meses. Certo? Todo mundo está acompanhando? Ok? Agora, deixa eu entender aqui qual é a duração dos meses, segundo Jesus previu no Apocalipse. Dá para descobrir? Vocês acham que dá? Olha só. 3 anos e meio é igual a 42 meses. Vamos tentar descobrir isso aí? Vamos lá. Quantos meses tem o ano? 12. 3 anos. 3 vezes 12? 36. Para chegar em 42, faltam quanto? 6 meses. 3 anos e meio é igual a 3 anos e 6 meses. Até aqui tudo certo. Né? E em termos de dias, quantos dias duram cada mês desse? Bom, 42 meses são iguais a 1.260 dias. Aula de matemática hoje, né? 1.260, a gente vai dividir por 42. Vamos lá. Por 12 não deu, abro o arco com 126, certo? Então vamos lá. Aqui, 42 para 126 são 3. Aí vai dar certinho, né? 0, aí baixa o 0 e a gente bota o 0 aqui, fechou a conta. 42 meses equivalem a 30 dias. Está aqui. Ou 42 meses com duração de 30 dias cada um. Ah, mas poxa, os nossos meses são diferentes. Pois é, né? Então como é que vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque os nossos meses hoje duram 31 dias, 29 dias, não é assim? 30 dias. E aí? O que é que tem que acontecer? Alguma coisa tem que acontecer. Porque nessa ideia aqui, ó, qual é o tempo de duração do ano? Vamos ver? Quanto que dura um ano aqui nessa história? Né? Um ano são quantos meses? 12 meses. 12 meses vezes quantos dias por mês? 30. Tá lá, o 3 está aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 360 dias. Ah, mas hoje o ano dura 365 dias e 6 horas. É um cálculo astronômico correto, preciso. E aí? Tem que chegar nisso, né? É interessante que quando move-se o eixo da Terra, altera-se a duração do dia. E quando altera-se a duração do dia, vai se alterar a duração do mês e vai se alterar a duração do ano. E cada vez que houve, nós vimos aqui um terremoto, o que aconteceu? Houve uma alteração na duração do dia. Né? O terremoto de Sumatra levou ao encurtamento do dia em 6,8 microsegundos em 2004. Terremoto do Chile, em 2010, levou ao encurtamento de 1,26 microsegundos. Terremoto do Japão, em 2011, levou a outro encurtamento de 1,26 microsegundos. Os encurtamentos estão sendo sempre pequenos, né? É sinal de que precisa acontecer algo bem maior para que o encurtamento seja maior. Nós estamos falando do encurtamento de quanto, irmãos? De 5 dias e 4 horas. 6 horas.
São 5 dias e 4 horas e 6 horas em 360 dias. Deixa eu apagar tudo isso aqui, senão é tanta conta, né? Os irmãos já se perdem aqui. Vamos lá. Olha lá. O nosso ano atual, ele tem 365 dias mais 6 horas. Aproximadamente, né? Essa aqui não é uma conta astronômica. E ele vai passar para 360 dias no tempo do Apocalipse, né? Bom, 5 dias mais 6 horas. Deixa eu fazer essa conta. Quantas horas tem no dia? 24 horas, certo? Vamos lá. 24 horas vezes 5 dias. Essa conta vai dar 120. Né? Mais as 6 horinhas que estavam lá é igual a 126 horas. A menos no ano. Quanto que isso dá por dia? Vou fazer a continha aqui no celular, né? Para a gente não gastar muito tempo fazendo a conta aí. 126 divididos. Vamos ver aqui. 126 divide por 360, é isso? 0,35 dias vezes 24 horas. É isso? Agora começou a ficar difícil, né? Vamos lá. Você tem que pegar e converter. Eita! Vamos lá. Então, para o ano ficar com 126 horas a menos, né? Quanto que eu tenho que perder no dia? Quanto que eu tenho que perder a cada 24 horas? É isso, né? Então, vamos lá. 126 horas, eu tenho que ter 65 dias e 6 horas. Vou fazer uma conta rápida. 126 por 325. 126 dividido por 365.4 0,34 dias. Irmãos, deixa eu ver se tem uma outra forma mais simples de passar isso aqui. Divide aí, pronto. Tá um pouquinho difícil da gente explicar aqui. Na prática, irmãos, essa conta ela vai dar próximo de meia hora por dia. Segundo a conta que eu tinha feito, né? Vamos ver aqui se eu faço a prova real para já falar para os irmãos. Tá. 5.4. Esse é o número de horas do nosso ano atual. 8.769,6. Se a gente dividir isso aí, 8769.6 por 365.4, e dá exatos 24. Tá? Então essas são número de horas por ano atuais. Então divide pelas 126 que tem que tirar, né? Aí diminui 126 e divide. Aí eu diminuo agora o que vai ficar a menos, né? Menos 126. Certo? Vamos lá. 8.769.6 menos 126. 8.643 e 6. Tá aí, né? Agora, isso aqui, se eu dividir pelo mesmo período, né? 8.643,9 divididos por 365. Opa, errei ele, né? Vamos lá. 8.643,6 divididos por 365,4. Agora sim, dá um dia de... As 4 horas. São 23, Ou 6 já.
Já. Calma, gente. Muita calma lá. 26,66 horas. Agora, tiro aqui. Converto na base 6. Aí o cálculo é um pouco meio complicado, tá? O dia fica com 23 horas e 39 minutos, aproximadamente. É isso aí. Tá? Vai se perder, então, 40, 20 Ou seja, minutos. irmãos, ainda que a gente não tenha que se preocupar exatamente com a precisão da conta aqui, mas algumas coisas vão acontecer muito interessantes. Por exemplo, o teu relógio, ele marca quantas horas por dia? 24. Se o dia passar a durar alguns minutos a menos, o teu relógio vai servir? Não. Para quê? Nada. Aí, na tua indústria, existe um processo industrial, né? Onde você determina o tempo de cada processo, né? E aí, agora muda a base tempo, como é que fica? Se eles lançarem novos relógios, considerando a nova base, muda tudo. E aí, como é que você vai calcular o dia agora? Aí o dia só vai até 23.x, daí já vira 0, aí depois volta. Ou você vai mudar toda a base de segundos, de hora e tal. Ou seja, irmãos, imagine o que isso vai causar. Caos. Né? Sabe o que isso parece? Criança sabe muito bem, né? O formigueiro tá lá bonitão, assim, né? Aquela montanha, assim e tal, né? De repente, o menino tem aquele prazer de jogar o pezão, assim, tá, né? Aí ele vê aquele formigueiro em polvorosa, né? As formigas tudo desorientadas ali, cada uma andando para um lado. Com ovinho. Né? Com ovinho, enfim, não sabe o que faz, parece, né? Inclusive as formigas são cegas, né? Então, irmãos, para a gente ver como é que é fácil para Deus desestruturar tudo que a gente faz, não é verdade? Para Ele é assim, ó, tão fácil quanto lançar uma pedra. E aí, irmãos, nós já ficamos todos sem referência. Nós somos muito dependentes das nossas próprias referências. Não sei se os irmãos já pararam para ver isso aí. Volta né? a lua daí. Né? Outra, por exemplo, qual é a velocidade tua? Pois a velocidade nossa é medida em quilômetros por hora. Ora, mas se o padrão de hora foi alterado, então o teu padrão de velocidade também começa a ser alterado. Mas eu, para conseguir determinados efeitos, para determinados processos industriais, eu tenho que manter a mesma velocidade. E agora? Aí eu tenho equipamentos feitos na base de tempo antiga e equipamentos que saem daí procurando se enquadrar na base de tempo nova. Como é que vai ficar? Viagem aérea, Aí você vai montar tabela de conversão. Enfim, gente, eu estou aqui colocando coisas, né? Para a gente ver como tudo pode mudar e de forma rápida. Agora, o que pode levar a uma mudança tão radical como essa aqui? A tal ponto do nosso ano durar tanto tempo a menos. A Bíblia nos coloca de 3 anos e meio durando 1.260 dias. No nosso contexto atual, 3 anos e meio, só para os irmãos terem uma base, eu vou colocar aqui, ó. O nosso ano atual, de 365 dias, mais 6 horas, né? 365.4 vezes 3.5 dá aqui, ó. Mais ou menos 1.270, mais ou menos não, dá isso aqui. 1.278,9 dias. Isso aqui são 3,5 anos. Irmãos, olha lá. Contenham o entusiasmo. Né? Agora a Bíblia nos fala que em 3 anos e meio nós vamos ter 1.260 dias. Quantos dias a menos? 18,9 dias a menos. (18,9 dias a menos no ano. né? Nesses 3 anos e meio.
Vale o que Jesus disse, aqueles dias serão abreviados. Né? Não fosse pelos escolhidos, né? Nenhuma carne, aliás, se eles não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Vai ser duro? Vai ser difícil? Sim, mas vai ser mais rápido. Graças a Deus. Né? Irmãos, os tempos serão abreviados. Agora, o que é que vai abreviar esse tempo, irmãos? Nós já vimos que um terremoto grande é capaz de abreviar o tempo. Há quem diga que no dilúvio o eixo da Terra foi deslocado. Eu não vou defender e sustentar essa hipótese aqui. Eles só colocam que no mesmo livro de Enoque, que foi citado lá em Judas, né? Enoque diz que Deus mudou o centro da Terra e as águas do dilúvio vieram. Né? Deus mudou o eixo. Seja isso verdade ou não, não vou afirmar que é, não vou afirmar que não é, certo? Mas já está sendo comprovado hoje que uma mudança no eixo da Terra provocada por um terremoto ou qualquer outra coisa altera, consequentemente, a duração do dia. E é um evento provável para reduzir os dias, como o Apocalipse diz. Mas o Apocalipse vai além. Ele fala que a Terra será impactada e de uma forma bastante forte e mais de uma vez. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Uma grande montanha ardendo em fogo, impactando o planeta. O que é isso, irmãos? Um asteroide. Né? O meteoro, para quem é um asteroide pequenininho. Então a pedrinha pequena é o meteoro. O gigante é o asteroide. Um asteroide de tamanho médio tem 10 quilômetros de diâmetro. E aqui ele disse um grande monte. Outro dia eu passava pelo estado de São Paulo, ali no Rodoanel, e tem alguns túneis, né, que eles chegam a perto de quilômetros, né? 1 quilômetro de túnel. E tem túnel que às vezes passa por uma montanha só, e ele já tem mais de 1 quilômetro. Temos outro ali em Santa Catarina também. Então, uma montanha média já dá 1 quilômetro de base. Imagine uma grande montanha. Agora vamos considerar, se aquele terremoto lá no Japão ou em Sumatra, fruto simplesmente de um movimento de placas lá embaixo, não foi fruto de impacto, um impacto grande, certo? Aquele terremoto, ele já gerou um encurtamento no dia. Imagine o impacto destas proporções, como descrito no Apocalipse. O que é que ele vai fazer? Mais uma vez, né? Todo mundo. Né? E considerem que não será o único. Ele será seguido por mais um impacto. E na verdade ele foi precedido por impactos menores. Antes desse impacto que eu mencionei agora, vieram os anunciantes dele, os meteorinhos, né? Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Saraiva e fogo. Isso aqui dá até a entender, parece aqueles filmes apocalípticos, né? Mandaram uma nave lá para tentar destruir o asteroide, jogaram a bomba, o que aconteceu foi só dividir o asteroide. Veio um monte de pedrinhas que caíram primeiro, depois veio um impacto maior, e depois veio o segundo impacto. Parece até que quem inspirou o filme leu o Apocalipse. Aí, ó, já até falaram o nome, né? Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha
e caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes das águas. Caiu uma grande estrela, irmãos, sobre a terra. Pensem no que é isso. Um impacto de proporções inimagináveis. Criança gosta de fazer isso, né? Às vezes você vê uma bola parada, aí você chuta uma bola para tentar bater naquela bola ali. Aí quando uma bola bate na outra, a outra bola sai o quê? Girando assim, né? O que vai acontecer quando a Terra foi impactada por, segundo que ele viu, uma grande estrela? Claro, isso aqui deve ser um cometa, creio eu, né? Algo semelhante. Como é que o planeta vai ficar, irmãos? Será que o eixo da Terra vai permanecer o mesmo? Ou o eixo da Terra será deslocado? E se o eixo da Terra for deslocado, o que pode acontecer com o tempo? Eu vou mais além. Segundo o cientista, quando o problema ocorre no hemisfério sul, o eixo da Terra é mais deslocado. E segundo o que temos entendido, estes impactos aqui vão ocorrer no hemisfério sul. E é sobre o mar, né? Um sobre o Oceano Atlântico, outro sobre o nosso continente aqui, a América do Sul. Então, irmãos, o que é que vai acontecer com o planeta? Vai deslocar o eixo. E se deslocar o eixo, os dias serão reduzidos. Como disse Jesus, os dias serão abreviados. Nós entraremos num período, irmãos, onde a maioria dos povos ficarão sem referência. É uma coisa impressionante. Quanto que isso pode afetar, por exemplo, um sistema de navegação? Quando você viaja de avião, não sei se você já experimentou, ir lá na cabine do piloto. Como é que ele navega? Por meio dos equipamentos. Porque se ele tentar ficar olhando lá para baixo, olha, aquela cidade ali, olha, aquela ali, eu acho que é Campinas, viu? Aí ele passa, vai que ele confunde Campinas com Limeira, né? Aí ele pousa no aeroporto errado, né? É um problema isso aí, certo? Foi-se a época dos ases do ar, vocês lembram disso? Os ases do ar? Né? Que era aquele avião monomotor, o piloto tinha que fazer de tudo um pouco, né? Com uma mão segurava o manche, com outra metralhadora, ele ia... Gente do céu, que loucura, né? Só a guerra mesmo para fazer isso aí, né? Aí os ases do ar eram aqueles que conseguiam fazer tudo isso, ainda derrubar os outros e continuar no ar, né? Então, irmãos, hoje em dia, depende-se muito dos instrumentos de navegação, né? E se o eixo da Terra é deslocado, você tem um problema. Por exemplo, se o instrumento da Terra ele se posicionar baseado no polo magnético da Terra, aí o polo magnético muda de posição. Aí o que acontece? Ele está pensando que vai chegar no aeroporto aqui de Curitiba e de repente ele está chegando lá em Paranaguá. Fala, pô, não estou vendo a pista. Não vai ver mesmo, né? Então, irmãos, nós vemos como no tempo do fim muita coisa vai mudar. E aí, como é que nós vamos viver? Jesus disse para o diabo certa vez, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não te estribes no teu próprio entendimento, a Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Atenção àqueles que querem fazer provisões, né? Não, eu faço provisão para tudo no meu futuro. Tudo é planejado e tal, mas o plano do homem, sem a sabedoria de Deus, vai virar em perda. Nós precisamos confiar em Deus, buscar aprender a sua vontade e a partir daí executar os seus planos. Aí tudo dá certo. Haverá um povo que passará por tudo isso, todas estas mudanças, e será vitorioso no conflito do fim. E Deus fala deste povo em Sofonias, capítulo 3. Abram lá, por favor, irmãos.
Sofonias. Todos acharam? Não. Ainda não? Eu sei que é um pouquinho difícil de achar, né? Vou esperar todos aí. Sofonias 3? Sofonias, capítulo 3. Todos acharam? Não. Depois de Daniel vem uma sequência: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e em seguida Sofonias. Acharam? Sim. Todos acharam? Então tá bom. Capítulo 3. Versículos 11 e 12. 11 em diante, na verdade. 11 até 13. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais se ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus inimigos, os teus juízos, digo, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Versículo 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E os que em ti se entristeceram, por causa da reunião solene, eu os congregarei. Para esses para os quais a sentença foi uma afronta. Eis que, naquele tempo, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. O tempo de juízos para os ímpios é o tempo no qual Deus fará justiça aos seus santos. Amém. O tempo no qual Ele livrará aqueles que o servem. Amém. Irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, Deus dá a característica dos santos dos últimos dias. Ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Estes, e somente estes, serão guardados no tempo do fim. Amém. Quem gostaria de estar entre eles? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Então vamos nos ajoelhar, irmãos, e orar. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos pelas promessas que fizestes, de que o justo será preservado no dia mau, e de que o Senhor dará recompensa a cada um conforme as suas obras. Para isso, Senhor, ou portanto, pedimos que conduzas-nos no caminho reto, para que possamos receber de Ti
as palavras: bem está, servo bom e fiel. Amém, Senhor. Guia-nos como igreja a fazer a tua obra e levar a tua verdade a todos os confins da terra. Amém. Fortalece a todos os que hoje tomaram a decisão de te servir. Que como teu povo permaneçam fiéis até o final. Amém. Guia-nos, ó Deus, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Atenção você que nos assiste, quero convidar para que você continue nos acompanhando. As nossas transmissões são feitas ao vivo, nas terças-feiras a partir de 8 horas da noite e sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. E também disponibilizamos o site advertenciafinal.com.br, onde há artigos e também materiais para compra com estudos mais aprofundados. Queria também fazer um apelo especial para você cujo coração Deus tocou. Você que tomou uma decisão de se unir a este povo, do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Este povo que está se preparando para estar entre os protegidos de Deus no tempo do fim. Se você deseja aprender mais da sua palavra e dar o passo do batismo e quer se preparar para isso, entre em contato. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, queremos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.